Glórias a Deus. Então, nesta noite, como eu já disse, né, está conosco a nossa preleitora, a missionária Laura, ali da Austrália, é ela que nos trará a palavra. Você fique atenta. Paz do Senhor, missionária Laura, paz do Deus Senhor, abençoe. missionária. Amém, pastora. Bom Paz do dia Senhor. para você. Bom Obrigada, dia para obrigada. você. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. Amém. Saudade, que saudade, amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que tem, né, essa Todo oportunidade de dia. nós estarmos aqui juntos. Eu quero deixar a oportunidade com você, missionária Laura. Esteja à vontade para ministrar, Amém. falar aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Manda a paz do Senhor aí para a missionária Marilene. Não conheço ela Amém. pessoalmente, mas já amo, viu? Deus abençoe. Amém. Fique à Amém. vontade. Amém, Fique à vontade. Senhor. Irmãos, é muita alegria de estar aqui com vocês, né? E realmente nós somos muito privilegiados porque, apesar da distância, né, de ter atravessado 2 mares para chegar aqui, a gente está junto, né? Deus é tremendo, né? Glória a Deus por essa oportunidade. E nessa noite nós vamos falar sobre Neemias, né? E eu quero, antes de começar, né, me apresentar. Meu nome é Laura Pérez, estou aqui há 3 anos. O Senhor me trouxe por um propósito. Não queria vir na época para cá, não era meus planos. Não é que eu não queria vir, não tinha projeto nem planos, mas aprove o Senhor me trazer. E estou aqui há 3 anos, né? Para a glória do nome dele. Agora o difícil vai ser voltar, né? A gente vai criando laços, mas ao mesmo tempo a gente fica dividido. Eu creio que assim que as porteiras, né? Como é que fala? As entradas, né, se abrirem, Deus vai preparar para eu retornar e depois para retornar, se for da vontade do Senhor, né? Amém? Eu quero falar um pouco aqui sobre a Austrália, né? Fiz uma pesquisa sobre a Austrália. E a Austrália é um país que ela foi colonizado por católicos, né? E tem até uma história até similar com o Brasil da colonização. E foi um grupo predominantemente cristão que começou o país, então chegou um período que o país era 95% só de cristãos, 94%, 95%. Porém, hoje, essa circunstância mudou bastante, né? Hoje nós estamos aqui, número de cristãos, né? Tem números de cristãos católicos romanos aqui, e o número de cristãos é 25% a média de católicos romanos e 18,7% de cristãos. Só que nós temos um outro grupo aqui, que é de 22,3% de ateus ou não religiosos. Então, a gente vê que ao longo, né, da história desse país, o cristianismo ele foi simplesmente se diluindo. E nós aqui como igreja, nós temos que estar nos colocando na brecha nesse país, né? Porque o número de ateus ou não religiosos professos dentro da estatística está aumentando. E nós temos muitos imigrantes de outros países aqui do outro lado do mundo. Então, aqui nós temos o budismo e uma porcentagem bem menor, né? Que são os grupos étnicos que vieram e têm a sua religião e mantêm a sua cultura aqui. Então, irmãos, a gente vê que esse país ele teve um crescimento, né? Ele tem influente econômico no lado de cá, né, do mundo, e a gente percebe que a história se repete semelhante aos Estados Unidos, né? Porque aqui a predominância dos cristãos protestantes foi muito grande. E onde há cristãos, né, e há a palavra de Deus, o Senhor prospera. O Senhor fez uma potência esse país. Mas os tempos passaram, como também no tempo de Neemias, né?
que nós vamos falar de Neemias. E assim como Neemias se levantou, a igreja tem que se levantar hoje. Na Austrália, no Brasil, no mundo. Porque só a igreja pode trazer a salvação, a restauração e o levantar de um povo próspero nessa terra, em todos os sentidos. Um povo que vai morar no céu. Aleluia. Então, eu quero começar agora com a palavra, e eu quero começar com o Salmo 139, 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vou falar de novo, agora melhor. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, irmãos, irmãs que estão assistindo essa palavra, essa conferência, nós estamos no livro da vida, antes de nós existirmos. E o Senhor tem todos os dias determinados para nós. E feliz é aquele que está dentro do propósito de Deus na sua vida, porque ele será próspero, ele será bem-sucedido nessa terra. Amém? E o mais importante, voltará ao Pai. Aleluia! Então, nós vamos falar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz, né? Porque o Senhor é bom. Ele é tremendo, né? Pelo primeiro louvor que entoou, né? Um louvor maravilhoso, hebraico, e de louvor e adoração a Deus. E realmente algo especial, né? Quando nós louvamos ao Senhor, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que colocou a sua mão de poder, de graça, né, sobre algo tremendo, inexplicável, que ninguém tem condições de entender como foi feito, mas está feito, né? Está feito. Estamos nós aqui, a sua criação, a sua imagem e semelhança. Aleluia. Os seus filhos, né? Porque o propósito do Senhor é reatar o laço quebrado. O propósito do Senhor é ser o nosso Pai. E é tão tremendo isso que a oração que Jesus nos ensinou começa: Pai nosso que estais nos céus. Então foi uma quebra de paradigma, porque no Antigo Testamento era o Senhor Todo-Poderoso, o Jeová, aleluia, né? O Senhor Criador, o Senhor dos céus. E agora no Novo Testamento, Jesus fala: Pai nosso que estais nos céus. Olha que coisa tremenda, irmãos. E nós vamos continuar aqui e vocês vão entender essa profundidade do Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Então, irmãos, para aqueles que são filhos, essa tem que ser a minha oração todos os dias. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E aqui no livro de Neemias, antes de eu começar, eu vou dar fazer um resumo, né? Para que a gente localize, né, do que realmente esse livro foi escrito, como foi escrito, para nós termos um entendimento melhor, né, do que esse livro quer nos trazer, o que essa pessoa, esse homem de Deus representou e representa para nós hoje. Então, esse livro é um livro pós-cativeiro babilônico, aconteceu no ano 586 a.C., né? Quando a cidade de Jerusalém foi tomada. Os caldeus destruíram a cidade e o templo Os caldeus destruíram a cidade e o templo e levaram os judeus para um cativeiro na Babilônia por 70 anos. Neemias
certamente nasceu no cativeiro na Babilônia, no ano 586. Desculpa, não tem ano aqui, o que ele nasceu. Que terminou esse cativeiro em 516. Neste período, a Babilônia já tinha caído no domínio do Império Medo-Persa, e os judeus tiveram oportunidade de retornar para Jerusalém em 3 etapas. E o último grupo foi debaixo da liderança de Neemias, 444 anos antes de Cristo, para a reconstrução dos muros. As obras de construção foram iniciadas quando os primeiros judeus retornaram para a reconstrução de Jerusalém. Mas a obra foi paralisada por vários motivos. Ou seja, a primeira leva que voltou do cativeiro, que foi liberto e retornou para Jerusalém, eles começaram a reconstruir o muro. Só que foi impedido. E quais foram os impedimentos? Os inimigos ao redor da cidade, que já existiam outros povos morando ao redor de Jerusalém, e eles que ficaram em Jerusalém, aqueles judeus que ficaram nos escombros da cidade, né? Eles acabaram se misturando com outras raças, casando com outras raças. Então, daí surgiu, né, os samaritanos, um povo que conhecia metade a Deus, mas, por outro lado, eles se misturaram, né? Eles quebraram um mandamento do Senhor, que era não se casar com mulheres estrangeiras, né? A cidade ficou debaixo de escombros por 142 anos, uma terrível miséria, e ninguém tinha recursos e ânimo para reconstruir. Irmão, você já pensou em uma cidade? Porque a cidade, ela era construída e ela tinha que ter os muros, né? As portas, para quê? Para se defender dos inimigos que poderiam vir. Imagina a cidade por 142 anos, sem muro, sem porta, destruída, saqueada. O que você imagina quando você chega num lugar desse? O que você... As pessoas que restaram lá, elas não tinham recursos, eles viviam em total miséria e não tinham ânimo nenhum. Que ânimo que você tem para reconstruir, para liderar, para... Não tem. Estavam simplesmente ali arrasados, né? E Neemias, lá no cativeiro, a sua família, provavelmente ele nasceu lá, eu vou ler aqui a Neemias de 1 a 4, que é onde eu vou focar a palavra hoje para uma apresentação. A gente precisa se localizar agora pela palavra, né? Então, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de que eles leu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anã, um dos meus irmãos, veio de lá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Irmãos, esse início desse livro que Neemias escreveu é algo assim que tem muita coisa aqui que nós podemos observar e tirar de referência só esses 4 versículos. Primeiro, ele era, a profissão dele, né, na época, ele era copeiro do rei Artaxerxes na cidade de Suzã, Pérsia. Era uma pessoa de influência e da mais alta confiança do rei. E ele, conversando com seu irmão, que acabou de chegar de Jerusalém, ele faz perguntas para o seu irmão.
E em relação à profissão dele, se nós pararmos para pensar, na cultura atual, né, que é copeiro? É alguém que serve só, né? Mas ele não. Copeiro naquela época era uma pessoa que ela tinha um cargo de alta confiança. Ele tinha um cargo, vamos dizer assim, junto ao rei. Ele tinha acesso livre ao rei. Ele não só servia o rei, ele indica também a incumbência de experimentar o vinho e a comida antes do rei comer. Porque naquela época era muito comum, para você derrubar, né, um reinado, você matar o rei com comida ou bebida envenenada. Então, o que aconteceu? O rei tinha que ter uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que fosse aliado dele, né, que experimentasse antes o alimento. E se ele não caísse duro ali do lado, certo? Ele iria fazer a alimentação. Então, isso quer dizer que Neemias, ele era uma pessoa ligada ao rei. Todas as refeições do rei, ele estava à frente. E ele também, ele se tornou assim um conselheiro, vamos dizer assim, do rei, né? Ou um amigo do rei próximo, né? Porque ele estava junto com o rei. E ele estava muito bem, ele estava numa posição excelente. Às vezes a gente pensa que a pessoa ela está assim, mas ela está subjugada. Não, ela não estava subjugada, ela tinha uma posição que muitas pessoas queriam ter. Porque ela era a primeira, ela tinha a responsabilidade de dar a vida do rei, mas também ela tinha acesso a toda a riqueza daquele palácio para sobreviver. Tanto que ele recebeu a visita do irmão dele, né? Ele tinha uma vida dentro do palácio e ele recebeu o seu irmão, estava voltando, né, de Jerusalém, e ele queria saber notícias. Então a gente vê que a posição de Neemias era bastante confortável. E aqui, o primeiro ponto que eu quero colocar é que os muros da cidade, quando ele recebeu a notícia, além da grande miséria, a cidade estava debaixo de escombros, os muros estavam quebrados. E o que quer dizer isso? Ela estava indefesa, ela estava vulnerável. As portas queimadas a fogo. Para que as portas servem? Além da proteção de fechar, na cultura judaica, as portas elas serviam para que os anciãos julgassem as causas do povo. Ali na porta da cidade, levavam-se as causas para que os anciãos julgassem essas causas. Mas o que acontecia? Não tinha mais ancião para julgar e muito menos porta para estar. Então a cidade estava exposta à injustiça. E também a cidade passava por um grande desprezo. Eram 142 anos de escombros. As cidades vizinhas que estavam, né, ao redor, instituídas, elas eram ameaças, elas eram inimigas. Então, e tinha desprezo. E quem é aquilo ali? Aquele monte de miseráveis ali que sobrou, né? Aquelas pessoas que não tinham vida, não tinham prosperidade, não tinham trabalho, não tinham comida, não tinham família instituída, não tinha nada. Então, a notícia que ele recebeu fez chorar, condoeu o seu coração. Então, o que aconteceu com Neemias naquela hora que fez chorar? Olha, ele não conhecia aquele povo, ele não nasceu naquele lugar, provavelmente, ele não tinha relacionamento nenhum com eles. Mas o que constrangeu o coração dele de uma maneira, aquela notícia. Por quê? Porque já tinha, naquela época, a primeira leva de judeus, porque o Império Babilônico já tinha caído, agora é o Império Persa. E eles já tinham libertado uma primeira leva de judeus do cativeiro. Então, eles já tinham retornado para a cidade. Só que quando eles chegaram lá e eles pensaram, né, vamos reconstruir, o que aconteceu? Os vizinhos, inimigos, né, não permitiram, oprimiram eles. E depois eles armaram um complô de tal maneira contra o rei
e falaram com o rei, né, persa, que lá o que está acontecendo? Eles estavam querendo levantar os muros, para quê? Para eles irem contra eles. Então vem um edito do rei proibindo a construção dos muros na época. Irmãos, e aí já estava na terceira leva dos hebreus que tinham retornado, dos judeus que tinham retornado para lá. E a cidade ainda estava em escombros. Pensa numa coisa dessa. E daí, naquele momento, o seu coração apertou de tristeza, de angústia, de saber aquela notícia que o povo, que ele era descendente, o povo estava simplesmente destruído tudo. Não tinha templo, não tinha muro, não tinha porta e não tinha nada. E naquele momento, a resposta da sua pergunta ao seu irmão, o que aconteceu? A missão de Deus foi revelada no coração dele. E ele entrou no estado de choro e a partir dali ele entrou em oração, em jejum, porque ele tinha uma convicção no seu coração que ele poderia ser a resposta para aquela situação drástica daquela cidade. Então ele se prostrou na presença de Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Olha o nosso povo, o seu povo como está. Olha as circunstâncias, Senhor. E aí eu vou te perguntar, como que eu sei a minha vocação e o propósito de Deus na minha vida? Como que nós, né, sabemos a hora que nós temos que agir para nós sermos agente de transformação? Assim como Neemias descobriu, porque até então ele já era um homem adulto, ele estava trabalhando, ele estava levando a vida dele normalmente, né? Ele estava ali. Mas como que ele descobriu que algo era imprescindível na vida dele de tomar uma atitude? Então, agora eu vou te dizer. A vocação, o chamado de Deus na nossa vida, ela acontece de duas maneiras, geralmente. Primeiro, por um chamado interno, ou místico, vamos dizer assim, algo interno. Você e Deus. Deus fala com você. Quer ver um exemplo bem clássico que a gente entende, né? O chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um chamado interno, algo assim de dentro. Deus falou com ele, ponto. Amém? Mas o mais comum de acontecer é por uma necessidade externa. O que quer dizer com isso? É que quando Deus faz você saber, eu saber de uma necessidade, o Senhor está nos chamando para atender essa necessidade. Quando fazemos perguntas e nós temos na resposta ao problema, como assim? Quando nós fazemos uma pergunta. Quando você chega para a pessoa e cumprimenta, como é que nós normalmente cumprimentamos? É o nosso hábito, né, no Brasil. Oi, tudo bem? Como é que você está? Você nem conhece a pessoa, né? Você foi perguntar naquela hora. Ah, prazer, tudo bem? E como você está? Tá tudo, né? A pessoa, normalmente, né, entre aspas, ela fala, tá, tudo bem, né? Estamos aí, vamos. E a conversa continua. Mas tem algumas pessoas que vai olhar para você e vai dizer, não tá tudo bem, eu não estou bem. Eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma situação, eu estou num estado. E daí, essa é a hora. Porque se Deus levou você a conhecer aquela pessoa naquele momento e fazer uma pergunta e ela te deu uma resposta, a partir do momento que você tomou conhecimento, você é corresponsável daquela vida. O Senhor está falando.
ela é seu problema agora. Aleluia! A gente não pensa, né? Então, eu acho que muita gente agora vai prestar atenção quando cumprimentar as pessoas, né? A hora que fala, oi, tudo bem? Vai falar assim, oi, bom dia, tchau. Né? Infelizmente. Mas o Senhor tem um chamado na sua vida e na minha vida. E esse chamado é para nós chegarmos e falarmos, tudo bem com você? Vai tudo bem? Por quê? Porque vai ser um momento onde uma pessoa poderá abrir seu coração e trazer uma necessidade de Jesus, de salvação, de amor, de socorro bem presente na hora da angústia. E você ser esse agente de transformação. Aleluia. E quando nós tomamos o conhecimento, nós nos tornamos responsáveis. E nós descobrimos o quê? O propósito da nossa existência. E lá em Provérbios 16, 4a, diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. Nada é por fazer. Irmãos, nós temos que ter uma coisa assim consciente na nossa vida. A nossa vida, ela é curta. A nossa vida é um tempo determinado pelo Senhor. E nós não podemos desperdiçar o tempo precioso que Deus nos deu de presente aqui e deixar a vida levar. Porque não é a vida que nos leva, é que nós somos os protagonizadores da nossa vida. Em Deus. No Senhor. E eu achei interessante uma definição de propósito de vida, né? Porque a gente gosta muito dessas coisas, tudo que é definição, a gente está tudo atrás, né? Mas isso aqui eu achei interessante. Somente para a gente colocar em prática, viu? Não é para ficar sabendo, porque informação por informação vai para o abismo do esquecimento. A informação ela só tem validade quando você põe em prática. Então, é muito melhor você ter um limite de informação, de aprendizado na sua vida e colocar em prática e ver o fruto do que você ter uma bagagem de informação enorme, ser uma enciclopédia ambulante, um Google ambulante, né? Porque hoje não é mais enciclopédia, né? Essa coisa do passado. Google ambulante e não ter nenhuma praticidade, não ter colocado nada em prática naquilo que você sabe. Principalmente da palavra do Senhor. Então, nós temos que buscar conhecer e continuar a buscar, a conhecer e a praticar. Então, uma definição de propósito que eu achei foi o seguinte: uma vida com propósito é aquela que eu tenho, as razões pelas quais faço, o que faço. Então, vamos lá de novo. Eu parei aqui no meio, não deu para entender nada, né? Uma vida com propósito é aquela que eu tenho as razões pelas quais faço o que faço. E pelas quais, claramente, deixo de fazer o que eu não faço. Irmãos, isso aqui é uma coisa profunda, né? Para pensar. Que eu entendo o porquê que eu estou fazendo o que eu faço todo dia. Eu também sei por que eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço. E essa consciência e esse parâmetro é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus que vai trazer para a minha vida. Porque senão o que vai acabar acontecendo? Eu vou fazer o que eu não faço, sem saber o que eu tinha que fazer. E por que eu estou fazendo o que eu faço? Nossa, deu um nó, né? Mas é isso aí. Para e pensa. Então, a partir daí, nós temos hoje que, quando terminar essa live, ter um particular comigo, né? Vamos para uma sala virtual agora, né? Celestial. Eu e o Espírito Santo. E claramente colocar a minha vida na presença dele
Em primeiro lugar, a gratidão ela está na nossa vida. A gratidão porque nós estamos hoje com o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós, sendo o nosso ajudador, o nosso consolador. Neemias quer dizer, o nome de Neemias, o consolador. E hoje o consolador não está lá fora, hoje o consolador está aqui dentro, o nosso ajudador, aquele que vai nos ajudar e que vai abrir o nosso entendimento para a reconstrução dos nossos muros que foram destruídos, das portas da nossa alma que foram queimadas, do opróbrio que nós vivemos, irmãos, da pobreza de espírito, de alma que nós vivemos nessa terra, de lamúria, de lamentação, de tristeza, de angústia, de falta de esperança, onde aquele povo está 142 anos nessa situação debaixo dos ombros. Hoje eu não sei quantos anos você tem, mas pare e reflita se tem alguma parte do muro da sua vida que caiu e está aberta. Ali tem uma abertura onde o inimigo entra e saqueia as riquezas da tua vida, da tua alma, da tua saúde, da tua paz, dos seus objetivos, dos teus sonhos em Deus, que saqueia tanto os seus sonhos que nem sonhar você consegue mais sonhar, você vive automaticamente. Hoje é dia de reconstruir muros. Hoje é dia de entrar em oração e em jejum perante o Senhor e buscar o que Neemias buscou. O que Neemias buscou naqueles dias que ele entrou em oração e em jejum antes de chegar na presença do rei e tomar uma atitude? Direcionamento. Hoje é dia de buscar direcionamento. Hoje é dia de parar. Sabe aquele stop? Porque a gente entra na roda viva. A gente entra no círculo vicioso. A nossa alma entra de uma maneira que a gente não percebe que o mês já terminou. Irmãos, maio terminou. Não, maio, até perdi, porque eu sempre sou perdida no tempo, mas isso não corta. Maio terminou, nós estamos entrando no 6º mês do ano. Para hoje, depois que terminar essa live, é uma ordem. Estou dando uma ordem. Para e reflita. 6 meses da minha vida. Como estão os meus olhos? Como está a porta? E o templo? O templo foi destruído? Será que quebraram as portas do meu templo? Quebraram as paredes do fundo do meu templo? Como que está? Continuando aqui. Vamos observar alguns pontos sobre a história de Neemias, que eu achei super interessante. Quando eu li, eu falei, gente, como que uma pessoa... Só Deus pode fazer isso, gente. Olha só. Os seus pais foram levados para longe do seu país, mas não se corromperam com a cultura do país onde estavam cativos. Quantos anos que eles estavam lá? Eles estavam lá, dentro de uma cultura estrangeira, prisioneiros, e eles não se corromperam. Eles mantiveram a sua fé. Eles mantiveram os seus muros levantados, as suas portas fechadas. E dentro, um templo erguido de adoração, de jejum, de comunhão, de oferta de sacrifício ao Senhor. E Neemias, mesmo estando num cargo de confiança do rei, o top de linha, imagina, você hoje está num cargo que está ali assessorando o presidente da República, o fiel escudeiro dele, tendo todas as regalias que lhe é proposta pelo cargo. Neemias, ele era o escudeiro fiel do rei, mas ele não se corrompeu. Ele não se deixou levar por aquilo que estavam oferecendo para ele naquele lugar. Ele manteve os seus princípios, o seu relacionamento e amor ao Senhor.
ele era um servo praticante da obra do Senhor. Deixa eu desligar aqui um plim, né? Tem um outro aqui que estava me assessorando e o plim está alto. Então, ele manteve o seu relacionamento e temor ao Senhor. Neemias estava a mais de 1.500 quilômetros de Jerusalém. 43 dias de viagem. Gente, é brincadeira. Nunca morou lá, não conhecia as pessoas pelas quais ele estava chorando. Ele se compadeceu da situação de Jerusalém, por quê? Porque o povo escolhido do Senhor, e aí o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele se tornou um intercessor daquele povo. Ele se colocou na brecha, como a gente fala hoje. E assim como Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Porque ele passou orando e jejuando. E o que ele falou no final do versículo? Deixa eu ver esse aqui. 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a quem? Ao Deus dos céus, ao Senhor dos exércitos, ao Deus que ele conhecia não só de ouvir falar as histórias do que o Deus fez, que tirou do Egito, que tirou Abraão, depois tirou o povo do Egito, e que... Não, ele não conhecia só a história. Porque muitas vezes não conhecemos as histórias da Bíblia. A gente sabe muitas histórias, conhecemos muitos versículos bíblicos, muitos contextos. Mas ele conhecia de andar com o Senhor. E ele, como intercessor, ele foi buscar o socorro no lugar certo. Então, irmãos, hoje, exemplo desse homem de liderança, ele é considerado o maior líder de todos os tempos. Autoridade, ele tinha autoridade. Ele tinha ousadia de atitudes. Ele tinha intimidade com Deus. Então, hoje, se você está com um problema de saber qual é o seu chamado, eu acabei de resolver ele. Se o Senhor trouxe até você uma necessidade, lembra que a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na presença do Senhor como intercessor e ter uma vida de oração. Porque a oração não é só uma questão de você pedir, né? Porque muitas pessoas acham que orar é pedir, que orar é rezar, que orar é repetir palavras bonitas, né? Rezar porque muitas pessoas, independente da sua religião cristã, elas repetem palavras bonitas muitas vezes, ou repetem palavras amorosas muitas vezes, mas elas não conhecem o Senhor. Elas aprenderam, né? A gente aprende, a gente é ensinado, a gente é inteligente também, a ponto de saber que repetir palavras que nós ouvimos que deu certo, quando nós ouvimos uma irmã do círculo de oração orando, um pastor orando, isso não quer dizer que aquelas palavras têm poder. O que vai ter poder é a sua intimidade com o Senhor, como intercessor. Segundo, Neemias conhecia o Senhor. Ele tinha esse relacionamento. Ele tinha o amor do Senhor no seu coração. Ele se colocou na brecha em jejum e oração. Ele sentiu a dor, ele chorou e ele agiu. Ele ouviu Deus e agiu. Amém? Ele era dependente de Deus. A ponto que só nesse livro tem 11 orações de Neemias. 11 orações de Neemias nesse livro. E é uma coisa assim que eu tive a oportunidade, por causa desse tema, eu assisti um vídeo no YouTube sobre a vida de Neemias da época. Gente, é uma coisa assim que
você fica impactado de ver o que realmente foi a reconstrução daquele muro, o que foi a intercessão de Neemias. E por que essa obra, apesar dos percalços, depois do muro construído, continuou? Aleluia! Oh, meu Deus, tu és maravilhoso. E tem uma frase que Neemias falou, que eu achei assim, eu falei várias vezes na minha vida, e eu creio que os irmãos conhecem. É um versículo, né? A frase é um versículo que diz assim: e a alegria do Senhor se tornou a sua força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor se tornou a sua força. Você conhece qual é a alegria do seu Senhor? Porque se você conhecer, a alegria dele vai tornar a nossa força, vai ser a motivação da nossa vida, vai ser aquilo que vai nos levantar da tristeza, da depressão, da preguiça, do deixa para lá, da procrastinação, saiu, né? Por quê? Porque vai ter algo dentro de nós que vai nos mover, que é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, hoje a nossa vida, ela continua passando por lutas. Nós estamos num tempo que os muros, muitos muros estão destruídos. Nós estamos passando por um tempo de guerra. Nós estamos passando um tempo que não está paz e amor. Não, nós estamos num tempo de guerra. E nós temos que ter os nossos muros e os muros da nossa casa levantados dentro e o nosso templo em atividade. Não como foi muitas vezes no Antigo Testamento, onde os próprios sacerdotes se corromperam e o templo do Senhor foi corrompido. E daí veio a repreensão do Senhor. Mas nós temos que manter a chama acesa no nosso coração, do Espírito Santo, e falar: a alegria do Senhor é a minha força. Não importa o que eu estou vendo hoje, não importa o que eu estou passando, mas eu vou passar, porque a alegria do Senhor é a minha força. O que eu tenho que fazer? Orar, jejuar e a conhecer o Senhor. Aleluia! E todas as outras coisas serão acrescentadas, porque diz: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! E eu não posso ser um intercessor se eu não conhecer a grandeza e a soberania de Deus. Lá em Isaías 57:15 diz assim: eu habito num alto e sublime trono, e também com abatido e contrito de coração. Então, quando oramos, estamos conectando a nossa fraqueza com a onipotência de Deus, do Senhor, do Criador, que tem tudo sob seu controle. Nós temos que nos entregar em submissão ao Senhor, louvarmos a Ele e termos uma vida regrada de oração, leitura da palavra, porque a única maneira de você reformular o seu entendimento, como está em Romanos, é você conhecendo a palavra, os princípios da palavra. E o Senhor deu a Neemias liderança, sabedoria estratégica, recursos financeiros através do rei, autoridade, direcionamento para entrar na cidade de Davi e reconstruir os muros, levantar as portas, restaurar a dignidade do seu povo que estava assolado pela miséria material e espiritual. Num tempo recorde de 52 dias. Está escrito na Bíblia. E está escrito na Bíblia que os inimigos se levantaram com todo o seu poder e estratégia para destruir, mas Neemias estava
debaixo da autoridade do Senhor e debaixo também da comunhão com o Espírito do Senhor, ouvindo, entendendo no seu coração o que ele tinha que fazer e por que ele tinha que fazer, e deixando e entendendo o porquê que ele tinha que deixar de fazer muitas coisas. Por isso que em tempo recorde, ninguém entendeu. Ninguém conseguiu ver como ele conseguiu. No meio de um deserto, gente, para e pensa. Com um povo que autoconfiança, autoestima era menos 10, que estava lá. Com os inimigos dentro, não eram os inimigos que haviam de fora que ninguém conhecia, não. Os inimigos eram amigos, conviviam juntos. Eram pessoas que estavam ali no dia a dia. Irmãos, somente aquele, ou nos dias de hoje, estiver alinhado com o propósito do Senhor na sua vida, estiver buscando a presença do Senhor, é que vai vencer. É que vai vencer. E essa palavra hoje, de agente de transformação, é para te lembrar que o Senhor te trouxe aqui, porque você é um agente de transformação. Você foi escolhido por Ele. Olha que honra, gente. Fala sério. Fala sério. O Senhor acredita em você. Ele sabe o que Ele fez quando te criou. Ele sabe o propósito. A palavra diz que os nossos dias estavam escritos no livro da vida antes de existir. Irmãos, Jesus veio. Jesus veio para nós. Nós estávamos condenados à morte. E Jesus veio para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer direção e para nos colocar nessa terra como agentes de transformação. Hoje é a sua oportunidade de agarrar essa revelação da palavra, porque hoje, mais do que nunca, está precisando de agentes de transformação nessa terra. Do seu vizinho, do vizinho de cima, de baixo, do lado, do seu amigo de trabalho, daquela pessoa que você vai tomar café ali no bar, no café, aquele que escuta você, aquele que você pega e coloca no seu carro, aquele que trabalha com o transporte. Hoje é o dia de você falar o amor do Senhor. Hoje é o dia de você buscar Deus, a palavra certa que você tem que falar, a atitude certa que você tem que tomar. E saber por que você tem que tomar, porque você é um agente de Deus. Foi por isso que o Senhor te deu vida. Ele confiou em você e em mim que nós estaríamos aqui hoje, na presença dele. E que nós, através de nós, rios de água viva fluiriam. Irmão, você que já conhece o Senhor, como é que está indo a fonte interna? Se tem pedra, se tem entulho, hoje é o dia de começar a tirar. E deixar os rios de água vivas do Espírito Santo fluir através da sua vida, do seu coração, onde há fôlego de vida, onde há o batimento do coração. A esperança, e você é a esperança desse mundo. Eu sou a esperança desse mundo. Você pensa que essa palavra está falando com quem, em primeiro lugar? Comigo. Neemias, na sua missão, foi um agente de transformação, porque ele alinhou a sua vida ao propósito do Senhor. E tudo começou com uma pergunta. Então, irmãos, vamos ser perguntadores, verdadeiras. Vamos perguntar, tá tudo bem? Como que você está, meu amigo? Como que você está? E vamos aguardar a resposta com interesse. Irmãos, o Senhor fez algo na nossa vida, na minha vida, porque um dia, principalmente vou falar, né, da minha vida, porque um dia eu sentada há 32 anos atrás e uns meses a mais, né? Num condomínio que
praticamente eu tinha acabado de mudar para lá, com os meus filhos, o meu marido, e eu estava sentada no banco de uma piscina, desolada da vida, num processo terrível de depressão, de angústia. Estava com tratamento médico, mas eu não tinha objetivo mais de viver. E estava ali porque eu estava ainda à base de medicamento, então eu estava viva, certo? E eu estava com a minha filha pequena. Minha filha tinha 5 anos e eu levei que ela queria ir na piscina, aquela coisa de criança, né? Daí eu falei, vamos lá. E eu levei, eu estava sentada ali, e entrou uma jovem mãe, que nem eu, com um menininho mestiço, de 5 anos. E ela veio conversar comigo. E ela fez a pergunta: tá tudo bem? De uma outra maneira, mas ela fez essa pergunta. E aquele dia, pela primeira vez na minha vida, apesar de eu vim de família de origem protestante, fui criada dentro da igreja, mas eu não tinha tido um encontro com o Senhor. E como todo ser humano natural que nasceu até hoje, com todos os problemas que a gente tem o direito de ter, né? Porque o inimigo, ele precisa só de uma brechinha. Imagina, os muros estão todos derrubados, que nem era na minha vida. Os muros, as portas, o templo estava derrubado. Então, os saqueadores estavam saqueando a vida da minha família. E a vida da geração próxima também. Porque esse é o objetivo. E naquele dia, ela perguntou. E eu passei só 3 horas falando com ela. Toda aquela torrente, sabe? Aquela torrente de desgraça, aquilo. E ela olhou para mim e falou assim: eu conheço uma pessoa que vai poder resolver o seu problema. Ó, eu vou encontrar com ela hoje às 7h30. Se você quiser ir comigo, por quê? Eu morava no térreo e ela mudou no 13º andar. Ai, que maravilha! Era um elevador ou um interfone, que na época a gente não tinha celular, essas coisas, 32 anos atrás, a gente não estava iniciando o processo. Então, era 7h15, eu estava na casa dela. Era a minha surpresa, porque eu não sabia quem era, eu não sabia onde eu ia, mas para minha surpresa, nós fomos a uma igreja, a Assembleia de Deus da Vila Madeiral, em São Paulo. E ela tinha acabado de chegar da Bahia, mudado com a sua família, né? Seu esposo foi transferido para São Paulo, o esposo dela. E a partir daquele dia, irmãos, que eu cheguei naquele lugar e eu vim de uma igreja tradicional, né? Presbiteriana, protestante, e um culto, assisti o culto assim, e a partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Por causa de um convite, por causa de uma pessoa que teve a paciência de me ouvir, praticamente quase 3 horas, falando de desgraça, de problema, sabe? Mas uma coisa que ela virou para mim e falou assim: Laura, não pense que você é certa, porque você também é errada. Você também está errada. Não é só o outro que é errado, você também está errada. Então, eu fui confrontada com o amor de uma pessoa que nunca tinha visto, que nem sabia que eu existia. Ela acabou de me conhecer. E durante 2 anos, essa mulher trabalhou comigo, o meu emocional, o meu espiritual. Ela foi a minha mãe. Eu nasci de novo. Eu tive uma mãe durante 2 anos. E nesse processo foi algo assim espetacular. Porque eu vejo que muitas pessoas têm muito problema de ter um relacionamento com o Pai Nosso que estás no céu hoje. Por quê? Porque as nossas famílias, devido ao processo natural da humanidade, nenhuma é perfeita.
E o inimigo, quando ele vem para destruir os muros de uma cidade, normalmente ele tenta, né? Ele, infelizmente, muitas vezes tem sucesso destruindo a parte mais forte, né? Onde seria a maior resistência, a maior autoridade, né? Ali, que é a figura paterna. E eu venho de uma família desestruturada, né? Meus pais se separaram quando eu era pequena, não tive assim uma estrutura familiar de paternidade, e com isso o que aconteceu? Como que eu ia orar, Pai nosso que estais no céu, sendo que eu não tinha um relacionamento de filha com o pai? Porque você vai dizer, mas tudo bem, mas outras pessoas fizeram, né, esse referencial paterno. Sim. Mas, infelizmente, dentro do processo do meu histórico, eu não consegui criar laço com nenhum deles, de filha para pai. Ou seja, eu não tinha um referencial de pai, onde é aquele que você chega, fala, pai, caí, me ajuda, pai, machucado, pai, quebrou minha bicicleta, pai... Entendeu? Meu herói, eu não tive isso. Você vê que nas famílias, até hoje, onde que o inimigo ataca com toda a força, destruindo o relacionamento de pai e de mãe, de família. Ou não destrói, mas mantém uma estrutura enrijecida onde o pai não sabe qual é a sua função. Não porque ele não quer, porque ele é mau, porque provavelmente ele não teve, porque a gente só é aquilo que nós tivemos antes, nós somos construídos. Então, quando a Bíblia fala que você tem que nascer de novo, meu irmão, você tem que nascer de novo em Cristo. Por quê? Porque ele vai construir os muros da sua identidade para você poder olhar para Deus Pai, porque muitas vezes a gente está olhando para um Deus poderoso, um Deus que fala que é Pai, um Deus que deu a liberdade de nós chamarmos na oração todo dia, Pai, o Senhor que está no céu, Pai. Porém, nós não sabemos o que é isso, porque o inimigo destruiu essa porta. Essa porta, que era ali onde era julgado as causas, era ali onde era orientado, era ali onde fechava as portas e o inimigo não entrava, é ali onde eram fechadas as portas, onde as coisas inconvenientes não poderiam entrar, ali onde teriam as regras, ali onde teria a justiça, foi quebrada. E a minha experiência que eu tive com o Espírito Santo foi a reconstrução da paternidade. E foi assim, algo que eu busquei. Eu falei, Senhor, eu oro a oração do Pai Nosso. Essas irmãs, eu tive a oportunidade na época de fazer parte do círculo de oração das tias Cocó, junto com a titia Maria Luísa, né? E aquelas irmãs oravam e uma falava assim, paizinho! E eu ficava falando, gente, é meio doida, né? Onde já se viu o negócio que ele não deu de paizinho? Não, tem que ser Senhor, que estás nos céus, né? Ele não deixou de ser Senhor, ele não deixou de eu ter reverência, mas a reverência excessiva não dá muitas vezes a liberdade, ou nós não nos damos, não sabemos como chegar numa hora que nós precisamos e falar, Pai, eu preciso de um abraço seu. E na noite eu creio que se o Senhor me trouxe aqui como um agente de transformação, é para dizer que o Senhor é aquele que tem poder de abraçar a sua alma, de reconstruir a sua identidade no profundo do seu ser. E você ter, através do seu Espírito Santo, essa ligação com o seu Pai que estás no céu. E aprender com Ele, e crescer com Ele, e ser aquilo a qual o propósito dele para a sua vida. Conhecer a Deus a um ponto de Pai, que você vai entender perfeitamente que através do seu amor, é tanto dentro da sua vida, que a única coisa que você pode dar ao outro é amor. O seu eu egoísta, o seu eu
que só pensa em você, no que você quer, no que você sabe, no que você vai fazer, na sua decisão, vai ficar em segundo plano. Por quê? Porque antes do meu eu, do que eu acho certo e errado, você fala, pai, qual a direção que eu tenho que tomar? Me dá sabedoria, me dá mansidão, porque o Senhor falou comigo com mansidão. O Senhor poderia ter me destruído, mas o Senhor me abraçou. O Senhor poderia ter me rejeitado, mas o Senhor abriu os braços e abriu e falou, vem para perto de mim que eu te quero. Irmão, isso é algo profundo. Aqui, Neemias, ele foi levantado para reconstruir muros. O Consolador está na sua vida para reconstruir os muros da sua cidade interna nesta noite. Em nome de Jesus, e reconstruir a tua família. Isso eu estou falando para famílias cristãs e famílias não cristãs. Porque todos nós erramos, todos nós temos uma história que tem que ser reformulada, que tem que ser, sabe, limpada do nosso coração. O perdão tem que entrar na nossa vida. E nós temos que chegar e com a boca cheia e falar, a alegria do Senhor é minha força, é isso que me move, é isso que faz eu levantar, é isso que faz eu trabalhar, é isso que faz eu amar a minha esposa, amar os meus filhos, abraçar, beijar, incentivar eles a que através de mim eles vão conhecer um pai. Através de mim eles vão conhecer uma mãe. Que o Senhor também, em algumas partes da palavra, ele se compara à mãe, aos pintainhos que abraçam os seus pintinhos e recolhem em si. E Deus enviou essa mulher, né, que agora eu vou terminar meu testemunho, e hoje eu estou aqui graças a essa vida, né, que cuidou de mim e dos meus filhos, e da minha casa. Por 2 anos, todos os dias. Olha, ela é uma santa mulher, filha. Vocês podem ter certeza, porque essa é uma mulher muito especial. E eu morava no térreo, ela no 13º. Só para vocês terem uma ideia da situação, contar um segredo. Às vezes era 11h30 da noite, me dava assim uma angústia, um desespero. Eu já tinha parado de tomar os medicamentos, né, que o médico tinha passado. Então me dava aquele... Era um pânico, era um negócio que eu tinha vontade de sair 11h30 da noite, gente. Presta atenção. Eu pegava o interfone e ligava. Cida, você tá aí? A Cida, eu acho que devia pensar, não, filha, tô aonde essa hora da noite? Só posso estar aqui, né? E aí, eu posso ir na tua casa? Daí eu tomava a dor e ia lá. E a gente tomava, acho que era um chá, nem me lembro, porque o que eu queria era falar. E ela orava comigo, ela falava, e depois eu descia para minha casa, entrava de novo na minha realidade. A pastora Cida Takayama é minha mãe na fé. E andei com ela. Aliás, eu agarrei ela andou comigo durante 2 anos, né? Depois ela mudou, porque ela morava no mesmo prédio, e Deus preparou esse escape para ela. Eles mudaram para outro apartamento. E o dia, depois de uns anos, não sei se foi 4 ou 5 anos depois, eles partiram para o Japão. E continuamos ligados até hoje, para a glória do nome do Senhor. Um amor, assim, que só o Espírito Santo pode dar na sua vida. E essa experiência, irmãos, é a mesma coisa que eu falar para você, que o meu bolo de banana é uma delícia, sendo que você nunca comeu. Assim, você gostou do meu bolo de banana? Você vai abrir assim, que bolo de banana? Você nunca comeu o bolo de banana que você fez? Mas a experiência é pessoal, intransferível. E eu te convido nessa noite a fazer parte desse banquete do Senhor nas nossas vidas, que é o amor dele derramado. E até hoje, né? Depois, quando eles foram para o Japão, foi muito difícil. E desses 2 primeiros anos na Madeiral, adivinha quem que era minha titia do coração? Maria Luísa. Eu ia na casa dela. Você pode orar por mim? Ela devia olhar assim e falar assim, não acredito. Ela está aqui de novo. Porque se não bastasse
eu fugia para lá, principalmente depois que essa mudou, né? Do prédio que eu morava, ela mudou para um bairro que eu tinha que tomar ônibus para ir, não dava para ir a pé, né? Parte dela, né? Daí eu agarrei a tia Maria Luísa, a pastora Maria Luísa, e ela também foi minha mentora, a minha cuidadora, tanto de mim como dos meus filhos, do meu marido, em oração, intercessão, em campanha de jejum, e com as tias do Cocó lá. Gente, foi maravilhoso, foi um período assim, de crescimento. Irmãos, crescimento da dor, sabia? Não pararam os problemas, Deus não tirou nenhum problema, nenhuma pedra, porém o Senhor nos deu estratégia, força, e os muros da minha alma foram reconstruídos. Meus muros de fé, os muros de relacionamento com o Senhor, através das mulheres que me abraçaram, elas foram agentes de transformação na minha vida. Agentes de transformação que trouxeram uma palavra de vida, mudaram a história da minha casa. Hoje eu estou aqui e o Senhor, eu não sei há quantos anos atrás, eu estou perdida no tempo, isso é normal para mim, eu sou meia, não sei que céu que eu estou, não sei se há 20 anos atrás, ou 20, eu acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Que daí nós estávamos numa vigília na casa da irmã Ude, e o Senhor usou a serva dele, a pastora Maria Luísa, profeticamente falando comigo, e eu nem lembrava mais disso. E não é que eu vim parar na Austrália, né? Não é que eu vim parar na Austrália e ali naquele dia Deus falou através dela que eu não me preocupasse com o meu dia de amanhã. Que o meu filho mais velho iria abraçar a minha vida e iria cuidar de mim. E eu tô aqui porque o meu filho trouxe para cá por causa de sem nenhuma intenção de nada, e eu não voltei mais, né? Ele estava já cuidando de mim no Brasil, me ajudando, me apoiando como primogênito, abençoado por Deus, e o Senhor guardou os meus filhos. Eu louvo ao Senhor por isso, né? Guardou a minha casa, guardou a minha família. Hoje eu tenho 9 netos, né? Para a glória do nome do Senhor, a minha geração bendita no Senhor, e eu creio que Ele continuará fazendo a obra, né? Então, terminando agora, assim, né, o meu testemunho com vocês, e terminando essa palavra, eu tenho uma carta de Deus para vocês. E nessa carta de Deus para você, é uma atualização, mais ou menos, da situação aonde talvez você esteja inserido, e você vai ser esse agente consolador que vai perguntar: tá tudo bem? E vai parar para ouvir a resposta. Tem uma estatística que o Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo. E diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. O crescimento, ultimamente, é de 30% nos últimos 25 anos, né? A Organização Mundial da Saúde estima que de 2002 a 2020 será de 74%, chegando a um suicídio a cada 20 segundos. A OMS Brasil lidera um ranking de mortes por Covid-19 até 11 de abril de 26% de óbito. E em março, os registros deste ano para 148 mil óbitos. Morreram 40 mil pessoas a mais em um único mês por causa de causas naturais. Agora, o fato, né, de nós estarmos aqui, nós
temos que nos posicionar, porque será que tantos jovens hoje estão confusos e sem direção? Por que eles estão se matando? Por que tantas pessoas estão com depressão? Por que estão sem resposta para as suas perguntas ou buscando respostas em lugares errados? Se você hoje não está satisfeito com a sua rotina sem propósito, se hoje você anseia por algo mais, desejo de ir além da mesmice do dia a dia, não quer ser mais um na multidão e nem apenas um cristão normal. Você está querendo assim, relacionar a sua fé com a sua vida diária, não com a sua vida dominical, né? Ou somente uma vez por semana. Então, deixa queimar no seu coração uma vida com propósito. Coloca isso. Porque primeiro vem aqui, irmãos. A gente fala coração, 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 né? Fica muito sentimento, mas primeiro vem aqui. Você tem que querer aqui. Você tem que buscar aqui. E depois que preencher e renovar o seu entendimento, junto com o Espírito Santo, buscando a direção dele, ele vai descer para cá, para o seu sentimento, para a sua alma, para o desejo, para o propósito, para a certeza. Não vale a pena viver por viver. Ter uma fé que tanto faz tá domingo ou segunda-feira, mas sim o nosso culto ser constante, termos uma intimidade, que a nossa vida de intimidade seja um estilo de vida. Você hoje está falando, pensando agora, como fazer para ter essa intimidade com o Senhor, com seu Pai, que estás no céu, como Pai verdadeiro. E hoje tem uma mudança de 360 graus na sua vida. Mudar. O que você tem que fazer hoje? Se você não conhece a Jesus ainda como Salvador, hoje é o dia. Hoje é o dia de você fazer uma oração. Oração é se comunicar, é ligar com o Senhor, em nome de Jesus. Falar, Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Me salva, Senhor, de mim mesmo. Espírito Santo, me ajuda a mudar toda a minha vida. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida ligada ao Senhor. Eu quero conhecer esse Deus que reconstrói muros, esse Deus que cura, que liberta, que salva, que muda a história de vidas. E que através de mim eu possa ser agente de transformação. Primeiro eu quero mudança em mim. E através de mim, nessa caminhada, não é você primeiro mudar tudo, não. É junto e através de mim, a cada ponto, eu ser esse agente de transformação. Eu quero sentir na minha alma que a alegria do Senhor é a minha força. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus tremendo de poder e glória. Amém, irmãos? Que essa palavra fique no seu coração. E se você fez essa decisão, essa oração hoje, faça uma mensagem para a irmã, para a pastora Maria Luísa no inbox da página da igreja. Você aceitou Jesus? Vá a uma igreja, visite a igreja se você mora perto da igreja da pastora Maria Luísa, do pastor Wilson, aí mesmo. Se não, procure uma igreja cristã. Ore ao Senhor que Ele vai te direcionar. Porque quando você faz essa oração, irmão, irmã, o seu espírito é ligado ao Espírito Santo. A vida vem em você. E aquele propósito que está escrito, que o Senhor escreveu antes da fundação do mundo, o propósito para você, aquilo que Ele escolheu para você ser. A vida em abundância que Ele quer dar para você, a vida em amor que Ele quer dar para você.
vai ser religado no céu quando você aceita a Jesus. Você vai ser conectado ao Pai. E quando você fizer a oração do Pai Nosso, Ele literalmente vai ser o seu Pai, na realidade espiritual. O Pai Nosso. E você vai ser o nosso irmão e a nossa família. Aleluia! Então, se manifeste em nome de Jesus. Se manifeste no inbox da página do Facebook, para nós estarmos orando, intercedendo pela sua vida. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço aos irmãos que me convidaram, me sinto muito honrada, muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.